Estamos em Morro Grande, um município interiorano, que tem sua economia baseada na agricultura. Mas, atualmente, depois de se tornar um município do território Geoparque Caminho dos Quênios do Sul, Morro Grande cresceu. É conhecido internacionalmente pelos seus rios e cachoeiras, pelas suas piscinas naturais, pelas paleotocas, pelas suas trilhas ecológicas. O mundo quer conhecer Morro Grande. E você, que mora em Morro Grande, conhece o seu município? Anda só semana. Só 98. Nasci em 27, tinha nada. Só umas casas. Tinha muito lá para baixo da serra. A Borja, Conte, Pápara. Era cidade estreita, casa de boi. Bastante mato, só que carinha. Muito mato. Igreja pequenininha, de madeira. Lá perto do barraco era uma escola grande, bem grande. Sempre esteve lá, quando você já vai para cá. A escola de antigamente era ali onde tem o barraco da igreja. Era uma casa velha, uma casa de moradia, e a escola era ali. Aí depois, então, aí que fizeram lá em cima. Mas daí era bem pequena, né? Era só 2 salas, lá onde tem a escola hoje. Primeira professora, Dona Luísa. Dona Luísa, Dona Ângela, dava aula junto. Que você bastante ajuda. Eu vim com 8 anos para a aula. O exame era os homens de Aranguá que vinham fazer. O exame vinha ao casa, só abria na hora. Nem a professora não sabia. Me lembro como hoje um homem grande vinha cavalo. A secretaria ficava em Araranguá. Eles nem vinham visitar as escolas. Em Nova Roma não tinha ônibus, não tinha carro, porque o primeiro carro foi o tio Antônio que comprou. Não tinha nada, né? Nenhum meio de transporte. Era só carro de boi e carroça. As professoras ensinavam, elas davam um jeito da gente aprender e tudo, mas porque eram tudo mais santa. Fazia o trabalho delas com amor mesmo. Quando foi o tempo de eu ir para a aula, eu com 6 anos já sabia ler, já tinha feito primeira comunhão e tudo. A gente caminhava 3 quilômetros para vir a pé e 3 quilômetros para voltar a pé. Na hora do meio-dia a gente ia embora com fome, porque não tinha merenda no meu tempo, nada de merenda. Era só estudar, e se tu levava um lanchinho tu comia, né? E se não, não. Chegava em casa era uma meia hora da tarde já. Quadro de giz e tinha uma regona grande também para quem fizesse coisa ganhava reguada. E hoje tem a bolsinha de mercado, né? Na época não tinha, a mãe fazia uma sacolinha e tu botava um caderninho e um lápis, uma borracha e tu ia para aula com aquilo ali. O que mais dificultava para nós era a distância de estudar. A professora soltava nós aqui meio-dia e nós tínhamos que ir a pé até em casa. Era muito longe. Sol, chuva, descalço, e nós chegávamos em casa com muita fome. 1h da tarde, 1h da tarde. Quando enchia o rio, a gente vinha do mesmo jeito. Aí passava uma pinguela de arame, bem velha assim, e toda aquela água assim correndo assim embaixo, a gente passava, já era acostumado, não tinha medo, né? E o meu pai e a mãe, eles não vinham ver se nós tínhamos atravessado a ponte, se nós tínhamos caído ou não. Eles confiavam na gente, eles soltavam nós lá e diziam, vão, passam lá a ponte e vão.
Deus o livre, hoje, né, falar uma enchente, todo mundo tem medo. E nós não tinha. Era apenas uma pinguela. E daí tinha uma provisória bem baixinha. Quando enchia um pouquinho, já não passava mais. Tinha que ir pela ponte de arame. E muitas enchentes. Dava mais que hoje. A pior enchente, eu era solteira ainda. Que foi muito forte. Que subiu lá em casa da mãe, lá naquele barranco alto lá, subiu. Não tinha chuva, né? Parecia assim, veio do nada, assim, né? Que veio muita água lá de cima e aquilo foi uma coisa assim, de repente. Eu estava sozinha em casa, só com elas, com a minha tia. E a enchente passou aqui atrás da casa. Estava trabalhando, né? Colhendo fumo. E não choveu muito aqui, não. Tinha até sol. E aí, de repente, começou a encher o rio e foi enchendo e encheu e estourou por tudo por aí. Os porcos saíram tudo, fugiram. Nós estávamos no Morro Azul e quando viemos para passar o rio ali no Bortote, estava tudo cheio, não deu de passar. E cheguei aqui, estava tudo cheio e até aqui em casa encheu tudo, aí os porcos desceram no rio e ficaram ali em cima do pó de serra do Valdir Sass, tinha um monte grande de pó de serra ali. Chegava ali, eles ficavam ali para escapar da enchente. E foi assim uma tarde e depois logo abaixou. Mas foi aqui para nós, nem choveu. Só choveu no costão. Passou água aqui. O milho que nós tínhamos tapou tudo na água. Quebrou cerca, quebrou tudo. Até tinha um boi mais para cima ali no outro potreiro. Desceu o rio abaixo, mas aí escapou também no pó de serra ali, que era alto. Nós morávamos para lá do rio, já era casada. Ela não tinha nem a provisória embaixo ali, depois fizeram uma provisória, depois o rio carregou também. E nós tínhamos só a ponte de arame que nós passava para Socorro quando o rio estava cheio. Tinha gente que tinha caminhão, que o tio Tony tinha. Ele passava dentro do rio para ir para lá do rio, para cá, tinha que passar dentro do rio. Nós morávamos lá perto dessa madeireira do tio Antoninho Invenção. Daí um dia deu a enchente e não carregou até a ponte de arame. Fiquemos uns mais de 8 dias com o rio sempre meio cheio. E daí inventaram de fazer o quê? Pegar uma cordinha daquelas bem fininhas e parar uma pedrinha e conseguiram jogar a pedrinha para o lado de lá do rio. Daí amarraram a corda lá e uma corda aqui. Depois eles botavam um latão pendurado na cordinha e o bilhetinho. Eles puxavam lá e botavam o que precisava, um remédio, comida, alguma coisa que precisava. Buscava e botava no latão e nós puxávamos para o lado de lá. Pedralhada, porque passou o rio por tudo. A igreja que eu conheci foi aquela nossa antiga, né? Que era bem bonita, que tinha torres bem grandes. A torre dela era muito linda, era alta, tinha o sino lá em cima, tinha um coro dentro assim, que o povo subia para cantar. Então a gente gostava de subir lá em cima, para ir lá no badalo do sino, era muito lindo. E ela, quando foi derrubada, até foi muito triste, porque a torre não caía, então teve que engatar 3 tratores, guincho, né? Para puxar ela ali para derrubar, para construir a outra. Ela era pequena também, né? Mas era muito linda. Aí construíram a outra, que aguentou também não sei dizer quanto tempo. Depois derrubaram aquela, foi feita essa aqui, linda também, né? Maravilhosa. Em 1969, o padre Arcângelo Esprícigo deixou o Santíssimo na Nova Roma para mim cuidar. Que eu tinha feito uma primeira comunhão, e ele disse que tinha que ficar ali uma semana para as crianças tomar a comunhão todos os dias de tarde. Minha tia Angelina, minha mãe, vinha todo mundo junto com as crianças, né? E depois ele não tirou mais o Santíssimo dali. Era sagrado, assim, a nossa devoção, né? Não ganhava nem um sapatinho para botar no pé, né? A gente vinha descalço, a mãe com um no colo, outro do ladinho da mão, mais 3, 4, 5, 6, tudo em volta, e vinha sempre, todos os domingos a pé. Nunca faltava. Nós não podia faltar um domingo, né? Tinha que vir. Nós não podia. O começo era o terço, né? A gente vinha, né, rezar o terço todo domingo. Era sagrado rezar o terço. Terço e catequese. Depois, com a missa, né? As missas, os padres vinham, no começo mesmo, vinha a cavalo, não tinha nem carro. Depois foi... Uma vez por ano, ficava o dia. Era difícil, muito difícil. É o padre, de a cavalo, vinha de Araranguá. Casamento, a cada vez eu nem me lembrava, mas ia no meleiro, né? Casamento, coisas assim, já tudo a cavalo. 45 a cavalo, vai. Casei em 47. O primeiro caminhão que fizeram aqui, de que chama
tio Anjo Peruque. Ele que veio caminhão do meu casamento. Fomos de caminhão. Primeiro caminhão que só veio em Mineiro. Era uma lomba. A praça encheu de gente para ver esse caminhão só. Caminhão com banco, tudo sentado. Primeiro caminhão que só veio na igreja Mineiro. Primeiro caminhão. Ai, cidade ali encheu de gente, curioso. Não sobe, não sobe, não sobe, e subiu. Nossa, foi uma festa. Eu dei 30 anos a catequese. A gente ensaiava bonito, mas ficava tão linda aquela primeira comunhão, que Deus, Pai do céu, né? Muito linda, porque é bastante criança, né? Quando Marcos fez a primeira comunhão, tinha 52 crianças. A igreja ficava topetada, abarrotada, porque todo mundo vinha. O povo era fervoroso, né? Fazia as festas, era 3 dias de novena. E ninguém saía da igreja, ninguém conversava, era uma coisa assim Bastante respeito. bem respeitosa. Lembra que nós enfeitava a igreja com os caeté São Luís? Sim, na bananeira. Aqueles caeté branco, e aqueles caeté que tinha nas beiras dos rios. Eu lembro que o meu pai, nós vinha de carro de boi, né? Não faltava uma festa de Santo Antônio, do Senhor de Lourdes. Aí chegava aqui, né? Tinha era tudo diferente de hoje, claro. A igreja era mais antiga. O salão era bem pequenininho, não tinha aquele salão enorme. E eu lembro que o pai deixava o carro de boi ali atrás e nós vinha tudo na igreja, depois o almoço era atrás da igreja, tudo sentado numa toalha, assim, né? Daí sentava tudo ali para almoçar. Era tão engraçado. E o churrasco era feito no chão, né, Zuma? Fazia um valo assim, sabe aqueles valos de chão? Aí colocavam bananeiras assim, cortavam aquelas bananeiras e ali em cima meu pai era caepe na época ainda. Eu lembro do pai fazendo churrasco naquele fogo no chão aí. No espetinho de taquara, e o meu pai assando carne ali naquelas bananeiras aí. Não tinha nem churrasqueira, que hoje é churrasqueira chique, né? Naquela época não tinha, era chão mesmo. Passava o CVC, a baile, tinha umas 5, 6 famílias, cada uma tinha umas 10 filhas. E só com essas famílias davam baile. Dava 15, 20 pessoas. Da tarde eles se reuniam para jogar bocha, tomar vinho ali com seu Miguel Sasso, meu bisavô, Ernesto Fenali, falecido Pim. Pessoal mais velho ali, hoje já tudo falecido, vinham tudo jogar aí à tarde. Jogava bocha, depois iam tomar vinho. Eles faziam vinho ali. Uma vez aqui, atrás da igreja, era um valo, né? Era um morro, assim, tudo de barranco. Aí depois, então, aí veio um trator e aí emparelhou. Mas não era tudo parelho assim, era mato. Anoitecia nada. Às 5 horas a minestra tinha que estar pronta. O pai chegava da roça, a mãe, né? A gente fazia, quando a gente era com 10 anos, tinha que cuidar da casa. E fazia aquela minestra e eles chegavam, se lavavam, comiam a minestra e cada um para sua cama. Porque não tinha lamparina para todo mundo, tinha que ir com o sol ainda na cama. Igual que as galinhas, sabe, que vão cedo, né? A cama era de palha de milho. Todo dia de manhã tinha que botar a mão dentro e dar uma mexida naquelas palhas. E o cobertor era de pena de ganso. Tinha uma venda. E nessa venda, aí é venda, né? Aí era mercado e tecido, era tudo ali naquela venda ali. Era aqui no Pedro, mulher casarão, ali tinha de tudo. Era comida, era vestuário, farmácia, era negócio muito grande. A gente comprava para ano, comprava esse ano para Morro Grande. Na Nova Roma tinha uma, Morro Grande outra e pronto. Ia fazer rancho assim, ia lá fazer rancho, tinha que trazer bastante para passar o mês, né? Que era difícil, né? Então, ia lá, comprava bastante para passar. Então, comprava de saco de café, saco de tudo, quanto era coisa que precisava. Coisado, desmanchava esse saco e fazia roupinha para as crianças. Engordava aquela tropa de porco, tinha 8, 10 porcos assim, né? Matava, e depois levava a carne, tinha um tal de Pedro Ismania aí em Nova Roma. Aí ele pegava, levava dali e ele levava para Criciúma. Meu bisavô tinha uma venda
na frente da igreja. Vendia tecido, vendia tudo, aviamento, essas coisas. E trabalhava com carneação de porco. Então, daqui eles transportavam para Criciúma, o meu pai até que era na época, transportava com carro de boi. Na época era o cruzeiro, transportava banha, queijo, charque e até pinhão. E aí o serrano negociava aqui. Descia os tropeiros da serra com tipo 25 mulas, todas com cargueiro, carregada de queijo, de charque. E chegava aqui no terreno da igreja, se alojava aqui, eles tiravam os cargueiros, ficava tudo ali no pavilhão do meu bisavô. E eles soltavam tudo aqui no terreno da igreja, elas vinham pastar tudo aqui, mais aqui perto de casa. E também descia com tropa de gado, tipo até 500 cabeças de gado, ou tropa de porco também. Descia os porcos, eles vendiam por aí para a turma, até às vezes nós comprávamos algum porco para engordar. E negociava com farinha de mandioca, açúcar, as coisas que eles trabalhavam no armazém ali, eles levavam para cima. E nós comprava roupa, tudo ali na loja dele. Ele tinha vinho para vender, queijo serrano, né? Dinheiro uma vez, que nem agora é R$1, né? Uma vez eles diziam fiori por real. 10 fiori. E paravam aqui. Eles traziam gado, eles desciam com as mulas, né? Aqueles cargueiros, né? E depois na volta eles levavam batata, aipim, laranja, bergamota. Cada vez era tudo no casco de burro, como diz o outro, né? Uma vez o boi puxava o carro, né? Hoje é o carro que puxa o boi, né? Porque hoje anda só em transporte, né? 10 anos de idade, atropeava, carregava 3, 4 burros aí e se mandava sozinho, né? Às vezes acontecia da carga cair na estrada, ter que arrumar, né? Que era a serra do Pidão, né? Antigamente Nova Roma era Pidão, né? E era a primeira praça que tinha quando descia a serra. Pouco mato, um pouco campo limpo, né? Só era estrada de chão, né? Mas tudo aberto, né? Tinha roça, tudo, né? Muito frio, né? Às vezes o cara atropeava 3, 4 dias aí, com aqueles minuanos, aqueles frios, né? Ujada de manhã cedo. Aí levava o lanche para às vezes uma semana, né? Pão, revirado, né? Porque não tinha como fazer almoço, né? Como é que é? Nossa cama era nossos peregos, né? Travesseiro era nosso arreio, né? E a coberta era a nossa capa, né? Teve uma época ali que existiu tal de aquele ambaio, né? Mas cheguemos a ver de longe, né? Mas não cheguemos a ver perto, né? Ele até comia porco, nossa, ovelha, né? Eles deram muito prejuízo também, né? Os porcos que nós trazia para cá, nós vendíamos muito aqui em Vila Maria, São Francisco, né? Diz que tinha 3, 4 carros de boi, né? Levava salame, banha, né? Que levava uma semana para chegar em cima, tudo estrada de chão. A gente colhia em casa, né? Muito pouco comprava. Até o café. A gente colhia e torrava em casa. Socava naquela pila ali, ó. Quando a gente comprava, a farinha era em saca, açúcar, tudo em saca de 50 quilos. As mães, elas emendavam, elas compravam o açúcar de saco branco. Elas pegavam 4 sacos daquele açúcar e emendava para fazer o lençol da cama. Paulo Bosa, uma vez por ano eles iam fazer compra para a roça, né? Para os filhos, ele tinha bastante. Aí ele comprava a peça de riscado, sabe? Aí ele levava lá em casa a peça de riscado de camisa, a peça de riscado de calça. Todo mundo igual. Caixão não fez em casa. A minha mãe ia fora o caixão, cerveja era preta, aquela lista em cima, Serginho era branco. Minha mãe que furava tudo do caixão. Muito triste, eu dizia, cada um ia, como podia. Eu sou católico, mas meio relaxado. Eu sou meio contra os padres, porque ele mandou passar o trator no cemitério, e não pode, né? Tinha um tal divino que é parente dos Grijos, ali em cima. Ele vinha com o trator, que até foi o Valdir Sácio que mandou, e aí ele tirava a cabeça e pedra, assim, botava dentro da caixa, né? E depois nós levamos na Nova Roma. Ainda no dia que levamos na Nova Roma, sabe o que acontece? O Luís tinha um caminhão Chevrolet, aí botamos em cima, era uma garoa, quando ele foi tirar a caixa de papelão, estourou e caiu tudo na frente do cemitério de Nova Roma, fomos obrigados a botar a mão e a juntar tudo lá.
Passamos onde que a terrema chama uma cabeça de pessoa. Achei que o padre foi errado, foi o padre Arcanjo. Porque onde que tem um cemitério não poderia mexer, no meu ponto de vista. E ainda a mãe contava, dizia, ó, teve uma mulher que morreu de parto, ela não pôde ganhar o neném, e ela tinha uma roupa vermelha, dá 60 anos, e nós batemos no caixão, ainda tinha um pedaço de roupa vermelha e não tinha apodrecido. Agora tem a igreja em cima, onde é que era o cemitério. Antigamente nós tinha dentista aqui, que era o Júlio, era de Forquilinha, dentista bom. Ele atendia ali, o meu bisavô tinha um pavilhão ali, ele atendia ali, tinha loja, tinha casa e tinha um pavilhão grande ali, ele atendia por ali. Tinha um sapateiro, também fazia sapato, Angelim Perucchi, a dona Alda Perucchi ajudava a pregar sapato. E tinha farmácia também, tinha um lugarzinho ali que era uma farmácia também, dona Pedra era farmacêutica. O tio Dante tinha venda, aí ele se aposentou e ele andava doente. Aí ele, antes de fechar, ele me ofereceu. Eu tive 27 anos de venda. Eu vendia de tudo, de agulha até da cachaça, bebida e farinha, arroz, feijão. Era tudo em saco. Aí tu tinha que ter a balança, pesar. 5 horas da manhã tinha que vir, porque a turma ia trabalhar para o mato. Aí eles pegavam as coisas para levar para o mato para comer, né? Nos faltava milho, feijão, arroz, aipim, batatas e tudo. Trabalhamos 40 anos no fumo. Às vezes sobrava, vendia. Feijão, milho, vendia. Quando o arroz estava pronto, então a gente cortava tudo com a ceguete. E aí botava no carro de boi e trazia embora. Aquela vez não tinha taipa, era água solta. Comecemos eu e o Luizinho Daniel e o Leonardo Brina a fazer taipa. Veio um cara de Taió fazer taipa para nós. Primeiro era no seco, depois virou do seco, virou para plantar com água, né? Barro até o joelho e caminhando dentro com a panela na mão. Daí nós tínhamos a máquina de trilhar arroz, era tudo trilhado à mão, né? Depois a gente fechava o arroz, fazia a pilha no meio da granja, ia lá, botava a máquina na pilha e ia trilhava na roça mesmo, né? Botava tudo solto dentro de casa. Dentro do paiol, né? Assim, um paiol grande e botava o arroz tudo espalhado dentro. E puxava com os bois embora e sortava o arroz dentro do paiol e voltava a buscar de novo, né? Era aquela maneira. Quando era tempo de colher o fumo, a gente ia buscar de carro de boi. Aí eu ficava em casa sozinha, tinha que tecer o fumo, tinha que pegar 2 folhas por lado. Cada um dava um punhadinho e eu amarrava com barbante assim. Amarradinho, com barbante, a vara tinha que levar lá no estaleiro, pendurar, até que dava estufada. Depois, quando estava a estufada pronta, a gente tinha que pegar e carregar na estufa. Um dava na mão do outro, ia botando e tinha que deixar 2 colherados lá no estaleiro. E daí eles botavam o fumo tudo dentro, era uma trabalheira. E depois botava fogo na fornalha, não tinha aparelho, que nem agora tem os aparelhos. Era o termômetro penduradinho lá dentro da estufa e puxava com um cordãozinho. E a gente ficava em casa sozinha, cuidava do fogo e cuidava da casa e lavava roupa no lavador, enjoelhada no lavadorzinho, porque não tinha água encanada, não tinha coxo, não tinha nada. Era lá no rio que eu ia lavar roupa. Atrás da casa tinha um barranco e era uma pedra, assim, uma pedrona, e o pai cavucou lá e tinha uma veia d'água. E ele conseguiu fazer a fontana ali, fazer uma fontana ali que nunca secou. Ia buscar água de noite, nós caía, não subia o barranco, porque era liso para subir quando chovia. Faltava água na cozinha, que nós pendurávamos os baldes d'água, tinha que encher tudo os baldes d'água de noite, que precisava de noite e tinha água. E a gente não tinha geladeira, não tinha o que se tem hoje, né? O leite tirava à noite e pendurava assim na rua, né? Pendurava num ganchinho lá. Aí no outro dia tirava a nata e depois fazia o queijo. Tudo caseiro. Matava porco, matava galinha, matava criação, mas era tudo caseiro. Não se comprava nada de carne fora, nada. Eu cansei muito, meu Jesus. Todo fim de semana, eu chegava no sábado, ia pro mato e voltava só no domingo à noite. Era macuco, era coati, era tatete, era tudo que a gente encontrava que ia matando e ia embora. Sargava bem, depois pendurava, secava, pendurava e... Mas olha, ficava com um charquezinho, né? Botava no secar. O avô tinha engenho, meu tio Paulo tinha engenho, o nono Marinho tinha engenho. Ali comia aqueles açúcar nas formas, estava aquelas formas todas com aqueles açúcar que chegava a brilhar, aquele açúcar
preto, né? Às vezes o nono chegava no domingo, ele não trabalhava, mas ele moía cana só para nós tomar. Tá lá, aquela gurizada toda, ele fazia isso. Eu também tinha uma serraria Pica-Pau, antigamente era tocada a água. A serraria nós tínhamos ali onde é que estourou o rio, e era tocada a água, né? E só que não é igual uma serra-fita hoje. A serraria era ali perto dos pés de bananeira ali, ó. E aqui era tudo potreiro, uns 50 metros para lá. E aí então estourou o rio daí e passou aqui, ó. E nós pegava água lá em cima do canto do Calípio, Eu gostava de escolinha. Daqui para cima, 3. Na sala de aula, comecei em 54. Eu começava a fazer merenda, limpeza, dava a primeira, segunda, terceira e quarta série. Uma sala só, tudo junto. Tinha 2 quadros, negro, eu dividia. A escola era unida. Tinha 7 anos de professora. Daí veio uma porção de professor de fora, Aranguá, em Sara, Criciúma. Aí a sala ficou pequena, bastante aluno. Aí não tinha como dar aula. Na igreja não precisava, no baraco não precisava. Aí eu tinha uma casa grande de aula na minha casa. Na hora que ia lá, se reunia para vir para casa de novo. Tenho 12 anos, mais ou menos, de aula no Paiol. Não tinha Paiol grande e limpo de aula lá. Mais um ano. Depois, então, não sei como é que foi, aumentaram a sala e foi para lá. Para lá. Era assim. Quando o governo não mandava, não tinha que comprar. Os alunos lá em cima eram tão pobres que eu tinha que partir lápis no meio para dar pedaço de cada um. Tinha para aula sem caderno, sem lápis, sem nada. Eu que tinha que comprar. Tinha 3 bairros, tinha uma escola, São Luís tinha uma escola, São Pedro tinha uma escola, Santo Antônio tinha uma escola, que é para lá do Rio, né? Aí tinha o Colégio da Nova Roma. Eu andava 6 quilômetros a pé. Durante 25 anos eu andei esse trajeto. Eu dava aula em 2 escolas. E na escola a gente era professor, merendeira, faxineira, médica, cuidava da horta. Uma sala com 4 turmas ali dentro. Aí um ajudava o outro. E a primeira série entrava sem saber nada, porque não tinha creche, né, na época. E os grandinhos já começavam a ensinar desde o dia que eles entravam, os maiores já começavam a ensinar. Quando era no outro ano, eu já sabia. Aprendi a ler, a fazer conta de dividir, de matemática, tudo na primeira série. Quando eu me aposentei em 1997, no outro ano as escolas foram fechadas todas. Aí ninguém mais andava a pé, né? Todo mundo andava de ônibus e eu louca de raiva, né? Porque eu tinha que ir a pé. Fazer os brinquedos de casa com sabugo, madeira, papel. Papel não dizia, pano. Fazer boneca de pano. Quando matava o porco, as crianças ficavam louquinhas para aquela bexiga do porco para fazer a bolinha para jogar. Aí enchia aquela bexiga do porco e depois brincava com aquela bola 2, 3 dias até que furava. A bola de futebol era a bexiga do porco. Fazia boneca de milho, nós ia catar as piguinhas que tinha aqueles cabelinhos, nós fazia que era boneca, enrolava no pano. O menino fazia carrinho do sabugo, cortava o sabugo, fazia a rodinha, tem o miolinho dentro do sabugo. Eles furavam com um pauzinho o sabugo e botava num carrinho de pau, fazia de um pau fazia o lugarzinho para botar o eixinho ali, e daí eles brincavam com aquele carrinho feito de sabugo. Nós não passávamos um dia, 2, se nós não íamos na casa do outro, né? Combinar para o próximo encontro, né? Aí nós dormíamos na casa dos outros. Nós ia dormir hoje na casa de um, o outro ia na casa do outro, o outro vinha na nossa casa. Aí a mãe botava um colchão assim no chão, nós dormíamos 7, 8, tudo num colchão só. Aí dormia tudo ali. Nós se juntava todo domingo numa casa. Então olha só, para brincar de boneca, de casinha. Ai, quanta comilância.
Todo mundo levava uma comida para fazer lá naquela casinha. Aí nós fazia comida, comia, cantava, brincava também de missa. Debaixo daqueles varandão assim, nós se juntava, daí vinha os meninos, vinha tudo. E tinha o padre, que era os guri, fazia a missa. Aí nós cortava tudo banana para fazer as hóstias. Tudo bananinha. Aí quando chegava na comunhão, fazia fila, todo mundo ia tomar comunhão com aquelas bananinhas, botava na língua. Ai, nós se achava poderoso, daí nós estava tudo comungado. A gente pertencia ainda a Turvo. Turvo criou o distrito de Morro Grande. E aí já delineou a nossa área, distrito de Morro Grande. Aí, um mês depois, emancipou Meleiro. Foi por volta de 61, emancipou Meleiro. E Meleiro manteve aquelas linhas divisórias do nosso distrito. Passamos a ser o primeiro distrito de Meleiro. Conseguimos ainda anexar uma partezinha do Timbé para Morro Grande. Daí mudou a configuração um pouco. A comunidade aqui de São Mateus, que pertencia tudo a Timbé. Não faz muitos anos que chegou energia aqui. Aqui era só escuridão. Tinha lampreia em querosene que a gente usava, né? Era a única coisa que a gente clareava dentro e enxergava igual agora que está com a energia. Eu trabalhei quantos dias fazer buraco com a pá, braço para enterrar os postes. Aí o falecido pai botou energia também aquela vez. Aí era uma beleza, compraram um rádio, a energia. Então toda noite tinha música. Aí foi, que aí apareceu a televisão. Aí era uma antena numa taquara. Quem comprou a primeira televisão, eu lembro, foi o tio Tony, falecida tia Angelina ali. Gente, aquela casa enchia para ver televisão. Daí comecemos tudo lá para ver a TV. Dos domingos à tarde, era a nossa tarde de tudo, sentado na sala assim no chão, acho uns 15, 20 para ficar olhando para a televisão. Já parou a brincadeira. Quando chegou a televisão, já parou as brincadeiras. Comecemos a olhar para a TV. Aí começou as novelas. Imagina, para nós era novidade uma novela. Aí nós ia toda noite assistir novela. Toda noite nós trabalhávamos o dia inteiro, bem rápido, com uma vontade que chegasse a noite para nós ver o próximo capítulo da novela que ia passar. Eu lembro que o Arnaldo viajava, era de caminhoneiro, longe, lá para São Paulo, lá para aquelas bandas lá. Daí ele ligava no seu Saviel. Daí o Saviel ia lá em casa me chamar. Uma vez cada 15 dias, semanas, nós se conversava. Só quando ele ligava para o seu Saviel. Daí ele vinha me chamar para nós conversar. Eu estou aqui em tal lugar, tal dia estou indo para casa. Era assim. O pessoal de longe ligava e ele vinha chamar nas casas. Fulano de tal está lá no telefone querendo conversar contigo. Tinha alguns poucos telefones aqui na praça, conseguido a peso de ouro, vamos dizer assim, muito caro. A estrada era horrível, né? Isso que a estrada, a nossa aqui no Rio Grande Meleiro, foi acontecer só em 2002. O cara era a empresa Canela, né? Só a pé. Aqui era só pantano. Quando chovia era fora de sério. Quando era muita doença mesmo, a gente ia para o hospital, né? Mas era difícil para ir para o hospital. Quando ia levar para o hospital, estava quase morrendo. Se queria se tratar em casa com remédio de caseiro, né? Mas era chá, né, de erva, que era muito doente mesmo. Me lembro que era criança, cara de boi. A minha mãe, Inês Brembati Chanali, era parteira. Prendeu, sozinha. Tadinha, não tinha dias e noite. Ia a cavalo lá nos costões da serra, né? Trabalhava a noite toda, chegava em casa de manhã, não ia descansar. Tirava o leite das vacas e voltava para o trabalho. E nas mãos dela nunca morreu uma mulher. Ia lá, nem ia nos hospital. Daí era só no turno. Ia no Aberto Acorde, num farmacêutico no Moro Chato, que era parteiro também. Dona Inês era parteira, né? Até uma vez, o falecido Jaque Venson estava na igreja, estava rezando o terço. E eu cheguei lá no lado da porta, fiz sinal pro Jaque, ele saiu, ele tinha um jipe.
Aí ele pegou o jipe e foi lá buscar a dona Inês e todo mundo ficaram, por que o Jaque saiu da... Foi buscar a parteira que a Maria estava para ganhar neném. Eu cheguei a Morro Grande em 1991. A estrada de Araranguá até Nova Roma ainda era de chão. Nós vínhamos de ônibus, não é? Na Pedreira. Demorava 1h30 para chegar aqui. Na Nova Roma tinha uma escola, a escola Dr. Jorge Lacerda. E não tinha professor de inglês. Eu, recém-formada, fiquei muito contente por pegar a primeira turma de inglês aqui no município de Morro Grande. Naquela época, não tinha livros para se dar aula de inglês, né? O professor tinha que construir a sua aula em cima dos conhecimentos da realidade do aluno, né? Então, os alunos queriam muito aprender o alfabeto inglês. E como a gente não tinha livros, e eu só tinha uma fita cassete que eu gravei, as letras do alfabeto, como é que se falava em inglês. Não tínhamos videocassete na escola ainda. A diretora Anice ofereceu a casa dela, tinha TV e videocassete. Aí eu colocava a fita e os alunos assistiam às aulas. Começaram a querer aprender como é que se pronunciava as palavras em língua inglesa. Ainda não existia a máquina de xerox, nem o computador. Nós tínhamos apenas um aparelho de mimeógrafo, que era movido a álcool. Então se escrevia, passava toda a prova, os exercícios de uma matriz. Essa matriz pegava na parte de trás, assim, e essa parte que saía escrito com o carbono, porque a matriz tinha um papel carbono. Aí se botava lá na máquina do mimeógrafo, rodava e passava folhinha por folhinha. Então a nossa dificuldade é essa. Tinha que chegar um pouco antes na escola para rodar as matérias para os alunos. E tudo feito à mão. E cada professor tinha a sua vez. Cada um fazia a sua matriz em casa e tinha a sua vez de chegar lá e ficar rodando 20 folhas, 10 folhas, 15 folhas. E não parava mais. Saía com a mão toda roxa, aquela matriz. Ele gerava assim uma tinta roxa, e nossas unhas ficavam tudo preto. O professor vivia de mão roxa. Dona Anice costumava assim, fazer projetos de estudo, pesquisa, experiências e teatros. Então costumávamos fazer ali na beira do rio, atrás da escola da Nova Roma, que é a escola Jorge Lacerda, nós fazíamos assim, apresentações teatrais. Então os alunos entrevistavam as pessoas, descobriam a história do município, de acordo com a vivência que eles traziam das casas deles, que eles entrevistavam os parentes, né? Como é que eles chegaram até ali, como foi o contato com os primeiros habitantes, os povos originários, os índios que moraram aqui no Morro Grande, como é que se fazia a comida, a polenta. E nós continuamos aqueles estudos que a gente fazia, aquelas ideias que nós fazíamos com a dona Anice lá na Nova Roma, aqui em Morro Grande também. Maria Lúcia foi fazer a especialização em História. E para fazer a monografia de conclusão de curso, ela resolveu fazer alguma coisa com objetos que contam história. E de todo esse trabalho surgiu o nosso primeiro livro. Os alunos começaram a trazer, né, dos avós, dos bisavós, objetos de trabalho, enxadas, cestos, louças antigas, malas de viagem, cadernos antigos das antigas vendas e até artefatos indígenas. Tinha o ponta de lança que os pais encontravam no meio da mata quando iam fazer as roças, né? Uma série de objetos que deram origem ao nosso primeiro museu. E os alunos começaram a entrevistar os avós, bisavós e trazer as suas histórias. Tinha assim, histórias fantásticas, histórias engraçadas, histórias folclóricas. No segundo livro já ficaram mais as histórias baseadas nas vivências da colonização. Começamos lá de 1915, quando iniciaram-se a abertura da Estrada da Serra, que é a Serra da Rocinha ali, ela foi aberta a picareta. Descobri também que a colonização de Morro Grande não começou em 1918, começou muito antes. Vindos lá pela serra, o caminho dos tropeiros, a Nova Roma, Três Barras ali por cima e vinha para cá. Nova Roma, Três Barras, existiu muito antes da colonização aqui. Tanto é que lá tinha loja, venda, tinha dentista, estruturas urbanas para oferecer para as pessoas na época, que aqui no Morro Grande não tinha. Inclusive, com relação à educação, entrevistando o seu Alcides Bife, que já é falecido, ele foi fazer a catequese lá na Nova Roma, porque lá já tinha igreja funcionando, o professor de lá dava catequese. Aqui no Morro Grande não tinha catequese ainda, e lá já tinha, né? Eles iam a pé
no sábado para fazer as aulas de catequese. E o padre vinha lá, não vinha aqui. E esses primeiros moradores que se estabeleceram lá ao redor do Rio Seco, ali, a queda do Risco, vieram da serra. Exploraram a madeira ali, depois foram comprar terra lá no Rio Grande do Sul. A família da dona Ermelina, né, da Marcelo, disse que veio por dentro do rio, porque não dava para passar por fora, porque tinha muito maricá, uma espécie de planta com espinho, não deixava eles passarem, né? Em 30 de março de 1992 foi um dia de muita festa, muita comemoração. Me arrepio até hoje em falar isso aí. Participei ativamente na emancipação de Morro Grande como presidente, vereador pelo município de Meleiro, ao qual nós era vinculado, né? A gente formou uma comissão em Morro Grande, liderada por mim, né? Moisés Marcelo, o Adi Spader, o Danilo Spader, o Ed Olivo, Clóvis Olivo, Paulo Bife, Gracioso Milanês, Luiz Daltoé, Aledir Manente, Idoclésio Daltoé e Antônio Daniel. Esses eram da comissão, mas nós tivemos muitos colaboradores na época que participaram ativamente. Precisamos, na época, fazer uma grande movimentação. Além de toda a documentação que exigia, teve o plebiscito. O plebiscito era uma votação em todo o município, se a população queria ou não ser município. E aí teve uma equipe muito grande de colaboradores do Morro Grande para convencer as pessoas. Tinha pessoas que achavam que não era interessante, que elas podiam continuar no Meleiro e tal. Mas graças a Deus o nosso trabalho ele surtiu efeito. Seria necessário passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde o relator do projeto era o deputado Lírio Rosso de Criciúma. Participamos lá, eu e o Danilo Spader. Era necessário que o projeto fosse votado pelos 40 deputados. E ainda era necessário a aprovação do governador Wilson Pedro Calumbi da época. Presenciamos a assinatura dele à emancipação de Morro Grande. Já tivemos aqui no clube uma concentração de pessoas, todos muito felizes. Começamos do zero, né? Não tinha nada, nenhuma caneta, nada. Instalamos o município no clube de Morro Grande, muita gente de fora participou, deputados, Meleiro, prefeito. Janeiro de 1993 foi a instalação do início das atividades administrativas. O deputado Leodegar era secretário da Casa Civil do governo e lá na Casa Civil existia um porão lá com bastante equipamento, escrivaninha, diversas coisas. A gente foi com um caminhão lá, catou o que achou de melhor, né, para nós iniciar. O centro rural, hoje onde funciona a SAMAI, foi o lugar que nós instalamos a prefeitura. Uma série de coisas, máquinas que Meleiro nos forneceu, né? A população do Morro Grande aceitou bem a proposta e participavam de fato em tudo, inclusive numa construção de uma ponte. Alguém já aparecia, os agricultores todos lá com mão de obra, ajudando com uma viga. Eu lembro muito bem da ponte que ninguém acreditava, que era a ponte de Santa Luzia, né? Fizemos uma ponte de madeira, mas ficou por muitos anos, e toda a população envolvida. E a prefeitura, tendo aqui no nosso lugar, é muito diferente do que no Meleiro. Eu fui vereador no Meleiro, tu pedia alguma coisa, dizia, mas aí vocês moram lá muito fora, longe, mas não tem nada a ver uma coisa e outra. Comecemos, mas foi meio difícil, porque a turma não acreditava. Aqueles que deviam de votar o sim, votaram contra. E o menorzinho ali, que não pertencia a nada, ele votou a favor. Aí deu certo os votos. E quem era o prefeito que apoiou nós ali foi o Jairo Canela. Porque se o prefeito não dá o vale ali, eu sou prefeito, tu quer entrar lá fazer o município, tem que eu dar o vale. Se eu aceitar, senão nada feito. Aí fomos falar com o Jairo, é meio difícil, diz ele, por causa que é começo, mas eu precisar de mim, eu assino e não tem nem problema. E se passar o município, eu dou uma patrola, velha, era velha mesmo, e uma marrete, e não sei o que mais, e deu mesmo. Eu me lembro que eu fui eu e o João Souza
Lá em Florianópolis, o tempo do Paulo Afonso, que era governo, fomos num Fiatzinho. Hoje é só Corolla, né? Então mudou as coisas, né? No começo do município ali, PMDB e PDS, era só uma brigaçada. Hoje mudou um pouco a mentalidade. Já é mais diferente um pouco. Mas hoje tu não tem que se pegar mais no partido. Tem que ver a pessoa. Se essa vai servir ou não vai servir. Que não adianta eu querer botar a gravata e não saber dar ou não, né? Na época era no papel, não era urna eletrônica, né? Era uma cédulazinha, né, que a gente recebia no local, assinava o presidente e os mesários e botava na urna. E era apurado tudo em Turvo, município de Turvo, que tinha comarca que nós pertencia. E lá na comarca que se apurava os votos. Era todos os municípios, os 5 municípios da comarca, se reunia lá, era um barulho geral lá, era uma confusão grande. Lá demorava meia-noite em diante, não sabia ainda quem é que eram os vencedores. Depois os vereadores sempre era uma confusão, porque a somatória, a sobra de votos, essas coisas aí, sempre era no outro dia, então era aquela ansiedade muito grande dos candidatos. Morro Grande é uma grande família. Embora diversas descendências, principalmente italiana, mas é uma grande família